Eu não sou, gente, melhor do que nenhuma, do que ninguém, mas eu tenho uma forma diferente de trabalhar, que me traz esses resultados. E eu escuto isso de amigas costureiras. E foi escutando isso de amigas costureiras, falando assim: eu queria trabalhar igual a você, como é que você faz? Eu não consigo ter essa folga que você tem. Eu trabalho até altas horas da noite, eu trabalho aí finais de semana, feriado. Eu não vou dizer para você que eu nunca faço isso, mas isso não é rotina na minha vida. Às vezes acontece de precisar ficar até mais tarde, mas talvez não é nem por conta da costura em si, é porque acontecem alguns imprevistos, principalmente familiares, e que me faz, às vezes, ter que atender ali, né, vamos dizer, aquela situação e deixar de lado um pouco o ateliê. E aí, em contrapartida, para poder cumprir aquele horário que foi necessário eu atender alguma demanda com minhas filhas, enfim, eu tenho que, às vezes, ficar um pouco até tarde para poder cumprir com como se diz, com a agenda, mas não é rotina. Mas o que eu vejo e o que eu via de amigas costureiras é que isso era rotina. Eu via de amigas que não sabiam a modelagem. E aí, diante de um momento em que chegou para mim uma conhecida minha, né? E me falou assim: nossa, deixa de ser egoísta, ensina aquilo que você sabe para a gente. Dei um estalo, porque várias queriam aprender, eu sempre muito ocupada, e falava assim: ah, não dá, não, eu quero, mas vou esperar um momento. Ficava esperando aquele momento. Muitas vezes a gente faz isso na vida da gente. A gente quer fazer algo, a gente sabe que precisa fazer, mas aí a gente fica esperando uma oportunidade. A gente fica esperando as coisas estarem tudo bonitinha, tudo no lugar, para poder colocar em prática aquilo que a gente precisa fazer. E quando a gente se vê apertado, né? Ah, não tem mais jeito, aí a gente dá um jeito e faz. E foi mais ou menos isso. Quando ela falou a palavra egoísta e falou assim: ah, deixa de ser egoísta, ensina isso que você sabe pra gente. Aquele egoísta bateu forte e falou assim: nossa, mas não é isso que eu sou. Eu não sou uma pessoa egoísta. Pensei, né? Falei, não, vou priorizar isso, vou arrumar um horário na minha vida para me poder ensinar o que eu sei aí na costura para outras pessoas que quiserem aprender. E assim, em 2019, eu abri a minha primeira turma de corte e costura aqui na minha cidade. Foi uma turma presencial, era um curso presencial. E aí, antes de abrir esse curso, eu tinha preocupação que fosse algo com princípio, meio e fim. Não fosse aquele negócio que a pessoa ficava, ia quantas vezes quisesse, e depois saía, depois voltava. Não, era um método onde eu cataloguei isso dentro de uma apostila e coloquei início, meio e fim, onde elas formavam e depois veio outra turma, depois veio mais outra turma. E na primeira turma eu percebi que era totalmente possível uma pessoa que não entendia muito de matemática, que não tinha muitos estudos, que às vezes nem sabia assim costurar direito, aprender a fazer a modelagem básica. E a partir daquela modelagem básica, aquela modelagem base, né, ela desenvolvia ali os outros modelos. E eu vi isso assim funcionando. Falei, nossa, realmente as pessoas aprendem mesmo. E outra que eu escutava delas, nossa, foi tão fácil, eu achava que era tão difícil. E vivendo isso e ouvindo das minhas alunas, eu entendi que eu tinha um método, que eu tinha uma forma diferente de ensinar e que eu tinha uma forma diferente de trabalhar. Eu achava que a minha forma de trabalhar era comum a todas as outras costureiras, que era algo assim que todo mundo sabia. E, no entanto, ao ouvir de alunas que depois que o curso se tornou online, deixou de ser presencial, né? Foi logo depois da pandemia, eu ouço hoje das minhas alunas que elas fazem entram, né, em vários cursos aí e até desistem no meio do caminho, porque são conhecimentos que às vezes ou elas já sabem, ou às vezes não têm utilidade para o dia a dia delas.
e eu vejo transformação dentro do método Costureira 5K em questão aí de dias. Não vou falar de meses, em questão de dias. Eu ouço delas a transformação. E ouvindo delas, ouvindo das minhas alunas, eu entendi. O Costureira 5K é um método que funciona. É um método simples, é um método rápido. É um conhecimento que não fica engessado, pendurado na parede. Porque eu entendo que quando nós somos crianças, né, jovens, adolescentes, e aí nós estudamos, o professor pede um trabalho lá, a gente lê aquele monte de livro, o professor pede um trabalho, e aí você tem que entregar aquele trabalho pronto, aquele conhecimento teórico ali, para você ganhar uma nota no final do mês, não é? Aquela nota que vai te fazer passar de ano e ir para o próximo ano, até que você termine todos os anos que você tem que passar ali na escola. Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, está aprendendo a ler e escrever, conhecimento escolar funciona dessa forma. Agora nós, pensa aí, eu entendo que somos adultas, que precisamos adquirir um conhecimento que vai aumentar o nosso faturamento. Nós precisamos adquirir um conhecimento que vai melhorar o nosso dia a dia ali, aí no nosso trabalho. Então, esse conhecimento ele tem que ser simples, ele tem que ser rápido e ele tem que ser aplicável. Porque eu tenho alunas que terminam o expediente delas de trabalho, 8 horas da noite, depois das 9, que a casa toda silenciou, elas começam a estudar e vai até meia-noite. Então, isso que elas estão estudando, eu respeito isso, eu respeito esse horário, eu respeito esse sacrifício. Tem que ser algo que elas vão colocar em prática no outro dia, que vai fazer diferença na vida delas no outro dia, e vai fazer elas ganharem dinheiro ali dentro daquele mês mesmo. Porque se não for assim, para mim, não vale a pena. E graças a Deus, o método Costureira 5K tem feito isso na vida das minhas alunas. E fez isso na minha vida.